Olá pessoal, voltamos com literatura russa. Hoje nós vamos falar de um dos principais escritores, um dos grandes escritores da história da literatura russa e o seu Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev, que eu estou falando. Como uma pequena obra, uma pequena novela, um diário ficcional, pode ter traçado os rumos da literatura russa e talvez universal, obviamente. Tudo que foi escrito naquela época, no século XIX, na Rússia, seja pelo Dostoiévski, Turgenev, Chekhov, Tolstói, Pushkin, tudo isso aí, Gogol, todos esses escritores, de certa forma, influenciaram muito a literatura. Vamos entender, afinal, o que é o ser supérfluo, o homem supérfluo, que desencadeou uma série de implicações literárias. Inclusive, eu analisando isso, que eu vou discutir com vocês durante o vídeo, talvez diga muito sobre o povo russo, inclusive na contemporaneidade. A gente vai discutir todos esses detalhes logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e participa também do sorteio que está rolando aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo, também um cardzinho aqui em cima. Estamos sorteando 10 livros em comemoração ao 100º vídeo do canal, que saiu na semana passada. E vai ficar rolando durante um tempo essa sorteio, então corre que ainda dá tempo de participar. Mas enfim, eu me deparei com mais um diário. Já tinha resenhado o diário do Mário Levreiro, o diário real do Mário Levreiro aqui pro canal, o diário O Romance Luminoso, no começo do ano, não sei se foi em janeiro ou fevereiro. Mas me deparei com mais um diário, dessa vez um diário ficcional do século XIX, de Turgenev, que trouxe esse personagem principal aqui, o Tchukaturin, que é um jovem aristocrata que teve uma boa educação ali da burguesia russa, tão retratado em várias outras obras, esse tipo comum, esse tipo de personagem, e tá com uma doença terminal. Isso não é nenhum tipo de spoiler, logo no início do livro ele conta sobre isso. E ele conta nesses diários as suas memórias, suas pouquíssimas lembranças, suas poucas memórias. Não que ele sofra de nenhum tipo de amnésia, mas é porque a vida dele foi muito banal, supérflua, como diz o título. E ele não tem grandes acontecimentos para contar da sua vida, mas contas de peito aberto. A relação amorosa que ele teve com uma jovem chamada Lisa, filha de um agricultor, um proprietário de terras. E não foi um amor correspondido, mas ele se despe aqui das suas intimidades e retrata nesse diário. Obviamente o diário conta-se ali a intimidade da pessoa, a pessoa se retrata dentro dessa intimidade. E esse jovem aristocrata, ele tem uma característica de pouca ação, de uma inatividade, de um amor que só ele viveu. Ele retrata esse amor não correspondido, e isso também diz muito do que é o ser supérfluo. Uma das características é um personagem que é real nesse sentido de amar, de poder amar. Ele sente empatia, sente emoções, mas não tem, incapaz de agir, de lutar por uma mudança de um status quo ali que ele vive com outras pessoas, com interlocutores. Ele é incapaz de agir nesse sentido. Existe essa tragédia desse amor não correspondido, que cria-se essa concepção de uma não vida, de uma não existência, de uma incompletude, de uma vida vazia, e que, como eu falei, é uma grande característica desses tipos de personagem que o Turgenev trouxe ao longo de sua obra. E isso, de certa forma, foi uma sacada do Turgenev, se é que a gente pode dizer assim. Foi uma noção geral, social, política do momento, que ele foi muito astuto em ter percebido isso, de uma geração de jovens burocratas, que tiveram boa educação, que eram capazes de ter sentimentos empáticos, de ter uma certa empatia, mas que não tinham grandes ações, e que eram jovens que tinham crescido durante o regime opressor do Nicolau I, o czar Nicolau I, que o Turgenev aprofundou na sua obra,
durante toda a sua produção, ele colocou dentro de contos, dentro dos personagens principais, essas características desse tipo de personagem, que seria um tipo de geração que agiu pouco, que tentou lutar, que pouco fez contra um status pré-estabelecido e se sentia numa anomia, numa situação de aceitação de tudo que era imposto ali, e que não mudava nem individualmente nem o contexto social dos seus tempos, né? E daí criou-se dentro da literatura, a partir daqui de 1850, que é a data desse diário, dessa publicação, criou-se ao longo dos anos a ideia do homem subterrâneo, né? do subterrâneo, do homem do subsolo, que culminou com a ideia do Dostoiévski, que eu deixei separado aqui, por tamanha importância dessa ação que o Turgenev trouxe para a literatura russa e que foi abraçada diante da restante da Europa e inclusive do próprio Dostoiévski, que cunhou mais filosoficamente a ideia do homem do subsolo, com um dos seus romances célebres, um dos grandes romances do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Então a gente tem uma dimensão de que mesmo um livro que teve sérios problemas de publicações, de censura, na época da publicação desse diário, que aparentemente as revoluções, as mudanças literárias, no caso aqui russas, não estavam tão sendo percebidas na época, mas depois começaram a se perceber o tamanho do que o Turgenev criou com essa persona, né? Com esse tipo herói literário, né? O Turgenev tratou muito desse tipo de personagem nobre, sensível, capaz de amar, mas incapaz de alterar os acontecimentos mais profundos dentro da sua própria vida e, como eu falei, dentro de um contexto social que naquela época do Nicolau I, que tem que haver essa contextualização para poder entender, tem que entender o que era a Rússia daquele momento para poder entender a dissonância dessa obra. No início do século XIX, a Rússia, a partir de 1812, naquela campanha russa contra o Napoleão, sob a liderança do Alexandre I, eles criaram pela primeira vez em toda a sua história um senso de nação, um senso de união contra aquela campanha das guerras napoleônicas, o Napoleão Bonaparte, e o enfrentamento contra esse poderio militar francês. Então criou-se uma ideia de nação, assim, de união, que acalorou o debate da época social, com ideias liberais de Constituição, uma nova Constituição, ideias de mais liberdades, ideias de uma imprensa mais livre, ideias de artistas mais livres. E durante o regime do Nicolau I, durante a década de 20, 1825 mais especificamente, toda essa noção de um liberalismo, de uma noção mais liberal dentro da sociedade russa, foi tolhida através de repressão, perseguição, prisões, cessamentos de direitos, enfim. E uma geração de pessoas, de jovens, nasceram e cresceram sob essa repressão. E o Turgenev teve esse entendimento de entender o homem russo, o homem supérfluo, o homem que aceita o que se é posto sobre a mesa e diz simplesmente sim, senhor, e não tem essa capacidade de mudanças, que a gente só foi ter uma noção, uma mudança politicamente falando nesse sentido a partir de 1917, com a Revolução Russa. Mas mesmo assim, mesmo com a ruptura, como foi uma quebra de paradigma, como foi a Revolução de 17, a entrada do Lenin, a União Soviética sob o comando do Lenin, e depois passou de 1927 a 1953 sob o jugo do Stalin, da repressão stalinista, e mesmo diante de uma ruptura como essa, ainda a sociedade aceitou certas condições, especialmente no período stalinista, que reprimia também alguns aspectos de liberdade, direitos, que há uma questão antropológica no homem russo. Eu nem pretendo me adentrar muito aqui nisso, até porque eu não sou especialista disso, mas eu fiquei analisando com uma pequena obra como essa, de pouco mais de 70 páginas, 20 páginas com
tem mais umas 20 páginas de texto de apoio do tradutor Samuel Junqueira, que inclusive fez um trabalho de mestrado sobre esse assunto na Universidade de São Paulo. Mas como uma pequena obra como essa pode explicar muito os dias de hoje, né? Eu fiquei analisando, depois eu fui, vocês sabem que eu gosto de política, eu fui analisar sobre o homem russo no sentido de aceitar a não mudança política, né? E consequentemente a não mudança social. Porque mesmo, como eu falei, na Revolução de 17, tudo, a entrada do Stalin, a queda do regime absolutista para uma nova concepção de poder social, ainda assim o homem russo teve pouca condição de mudança, e mesmo após a queda da cortina de ferro, a queda do muro de Berlim, o esfacelamento da União Soviética, dos países soviéticos e a entrada da democracia, a sociedade russa está sob o jugo do Vladimir Putin desde o ano 2000. Quando Boris Yeltsin pediu a renúncia em 99, desde o ano 2000, praticamente 1º de janeiro de 2000, a sociedade russa vive sob o mesmo comando. Então existe essa aceitação, existe esse homem supérfluo ainda hoje. Posso estar falando uma extrema bobagem aqui, mas eu acho que eu fui analisando assim, eu fui olhar a história da Rússia de 1812, a campanha russa contra Napoleão, tudo, os desdobramentos sobre isso, e fui entrando em 1917, depois fui analisando o período que o Stalin ficou de 27 a 53, eu acho que foi isso mais ou menos, e agora o Vladimir Putin vai ficar até 2024, já está no 4º mandato, ou seja, vai ficar 24 anos no poder. Teve ali um hiato do Medvedev, mas ele era o primeiro-ministro em 2008. Medvedev era presidente, mas em 2008 ele assumiu como primeiro-ministro, mandava no parlamento. Enfim, mesmo hoje a gente pode inserir esse contexto de 1850 que o Turgenev tão genialmente trouxe para a literatura e para o contexto social, cultural russo, pode inserir hoje em 2019. Pode ser que não, pode ser que seja uma loucura minha, mas eu não consegui observar como essa obra ecoou no meio literário, influenciando outros escritores, outros personagens dos contos do Chekhov, do Dostoiévski, no mundo afora, como mudou o parâmetro do romance, da literatura, sem contextualizar, sem observar também o parâmetro social, político da Rússia. Para mim é quase que impossível isso, de achar que uma obra influenciou tanto os escritores, mas não seria capaz de influenciar, mas de dizer o que se representa dentro de uma sociedade, dentro de um contexto histórico. Não creio que esse seja o clássico homem supérfluo do Turgenev. Eu acho que em Rudin é muito mais fácil de perceber esse tipo de personagem que o Turgenev tanto retratou, mas aqui é a semente inicial, o que brotou depois veio a partir daqui. Já existiam outros personagens, mesmo do Pushkin, mas nada foi tão claro e tão bem aperfeiçoado quanto esse do Turgenev, esse personagem, essa história, essa pequena novela de pouquinhas páginas que eu recomendo muito que se faça a leitura. Aquela história, uma obra russa, eu conversei com amigos, é inevitável a gente ler, mesmo pequenas peças, sem que a gente não ecoe sobre debates infinitos. E esse é uma resenha que eu trago e que eu quero uma discussão com vocês sobre esses aspectos, do que você lê sobre literatura russa que você entende que explica muito sobre o mundo. Não tem como, esses caras, quando aquela geração, aquela água que brotou lá em Moscou e em São Petersburgo, não foi à toa. Os caras mandam muito, e Turgenev é um desses pilares, é um desses grandes escritores dessa época. Pretendo mais, eu sempre fico devendo para vocês literatura, um pouquinho mais de literatura russa aqui. Eu só fiz um vídeo, o segundo com esse, e a gente tem muito que se discutir, são obras muito gigantescas, mesmo quando se tem a pequena impressão de que essa obra pode ser lida em um dia.
eu não li em um dia, demorei muito para ficar observando esse personagem, tentando entender o que de fato acontece com essa chave que o Turgenev gira na história da literatura russa. E muito menos também quis fazer uma resenha apressada, trazer uma informação. Eu quis pesquisar o máximo possível, porque ecoa muito e os debates são muito profundos sobre esse pessoal. Enfim, a gente se empolga e a gente poderia falar horas e horas aqui sobre a Rússia, sobre a história do povo russo, que é tão interessante e que influenciou tanto o mundo. Inclusive o Turgenev foi um dos primeiros a romper essa barreira da Rússia e estourar como um dos escritores Europa afora, mundo afora, né? Então é isso aí, pessoal. Quero os comentários de vocês, como eu falei. Me indica aí outras que você quer ver também de vídeo de literatura russa aqui. Vou aproveitar até falar de novo desse livro que eu já mostrei no Book Haul no começo do ano, da professora Aurora Fornini Bernardini, Aulas de Literatura Russa. Tem um pequeno texto sobre o Turgenev, mas é muito bom esses textos, são muito fluidos. Eu sempre estou pesquisando eles, sempre estou lendo e recomendo também, deixo essa observação, recomendo Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Enfim, é isso aí, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, divulga o canal, pede para se inscrever, participa lá do sorteio. E é isso aí, pessoal. Tchau.